porque o processo ele tem altos e baixos. Vai ter momento de estresse, vai ter momento de falta de dinheiro, vai ter momento que você acha que é impossível. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Felipe, diretamente de Winnipeg. Ele também é de TI. E ele, será que veio com uma oferta de emprego? Será que ele veio sem nada e conseguiu um trabalho aqui? O que vocês acham? Vamos descobrir agora. Felipe, conta pra gente aí um pouquinho. Fala primeiro sobre você. Ele tá dançando já. Fala sobre você, sobre como você veio pro Canadá. Como é o Winnipeg, como é essa experiência? Você já imigrou ou não imigrou? Conta um pouquinho pra gente. Começando assim, do zero. Por que Canadá? Como que você veio pra cá? O que você precisou fazer pra estar aqui? Vai lá, se apresente. Muito bem. Tá bom. Prazer, Felipe aqui, do Winnipeg. Não o mesmo Felipe do assunto do vídeo do Aquiles, é um outro Felipe, totalmente. Mas também da área de TI, então o Felipe está sempre envolvido na área de TI, fazer o quê, né? Então, minha história. Você fez um monte de perguntas, basicamente eu vou contar minha história, fica mais fácil. Isso. Vou falar da minha decisão primeiro de vir para o Canadá. Foi muito antes de toda a crise no Brasil, que muita gente tomou decisão de querer sair do Brasil por conta da crise e tal. Eu tomei essa decisão 15 anos atrás, que não que o Brasil estava tipo melhor situação, né? Mas na época eu era adolescente e não tinha muito essa preocupação política, econômica e tal. A minha decisão foi por uma coisa muito mais simples. Eu assisti a série, era muito fã da ficção científica espacial, e a maioria das ficções científicas espaciais que eram gravadas, elas eram gravadas e produzidas no Canadá. Uma série que eu era muito apaixonado era Stargate. Ela era gravada e produzida em Vancouver. Só que eu nem sabia onde era, o que era esse lugar e tal. Então, sempre no final, subia aqui o letreiro e tinha lá Vancouver, produções e tal, assistia os créditos, tá? Pra você ter noção. Enfim, mas eu não sabia onde é que era o Canadá, eu sabia que era alguma coisa para cima dos Estados Unidos, mas tipo, o que era o Canadá, o que é notícia, o que é? Pô, eles fazem esse conteúdo que eu adoro, que na época a gente nem falava conteúdo, né? Ela faz esse programa que eu acho legal, essa série e tal, e eu pensava assim, pô, o que tem de tão especial lá que tem esse conteúdo e a gente não tem aqui no Brasil praticamente? Ficção científica espacial é tipo um conteúdo quase inexistente no Brasil, assim, original do Brasil. Uhum. Aí eu descobri que Vancouver era no Canadá, descobri onde é que ficava o Canadá. Eu disse, olha, que lugar interessante, que língua que fala? O inglês. E eu aprendi muito inglês assistindo essas séries, né? Stargate me ensinou muito inglês por conta. Então, muito inglês eu fui aprendendo por osmose, até porque a série não tinha versão dublada na época que eu estava assistindo. Então, tu assistia em inglês com legenda em inglês? Eu não, assisti em inglês com legenda em português, era tudo pirata, desculpa aqui, né? Mas é que eu não tinha TV a cabo e eu tinha que usar a internet para conseguir conteúdo. Então, eu usava sites para baixar as legendas e usava software para fazer essa parada. E eu nem era de TI ainda. Já tinha um pezinho. Mas foi uma das... tinha aquele pezinho assim, começando, pô, esse tal de computador aí, esse negócio é legal, entendeu? Então, essa foi quando surgiu o meu desejo de querer conhecer mais sobre o Canadá e quando eu comecei a jornada de aprender inglês e buscar saber mais sobre o Canadá. Uhum. Aí, nessa época, tipo, adolescência, você está naquela fase que você está começando a ganhar maturidade e pensar o que você vai fazer da vida. Uhum. Então, eu comecei a pensar o que eu vou fazer da vida. Foi um pouco ali, tipo, depois dessa época... nesse período que eu estava fazendo trabalho eclesiástico para a igreja que eu sou membro, e foi quando eu fui para Bagé, e daí lá em Bagé eu fiz trabalho eclesiástico num bairro chamado Passo das Pedras, da onde essa mocinha aí é. Fala a verdade, né? É bairro de rico, né? Enfim.
É a prova, é Deus liberando a gente pela prova. Bagé, para quem não conhece, pelo que eu fui lá no verão e eu não sei se é um problema de todos os anos, aí você me diz, mas quando eu fui lá estava em seca, abastecimento de água não tinha, sorte que a casa onde eu estava tinha cisterna, mas tipo, se me lembro bem, acho que a água estava ligando próximo da meia-noite e desligando 6 horas da manhã, era uma parada absurda assim. Sim, Mas enfim, out of topic. Mas aí, depois disso, eu voltei para casa e decidi ir para a área de tecnologia. Na época, eu montei uma lan house e eu era muambeiro aqui, eu ia para o Paraguai. Eu gostava de dizer, na verdade, que eu era agente de fronteira, né? Você era Dizer empreendedor. muambeiro. Empreendedor de fronteira. Isso. Enfim, e daí eu montei a Lan House e eu entrei para essa área de tecnologia e eu decidi, pá, eu quero fazer uma faculdade. Você tinha que E idade, eu, mais ou assim, menos, só nessa para... época? Aí eu já estava com 20 e poucos anos já. Uhum. Tava com 20 e poucos anos quando eu montei a Lan House e decidi fazer minha faculdade. Exatamente. Agora, assim, nem vou calcular de cabeça, whatever, né? Mas, enfim, eu tava com 20 e poucos anos, montei minha lan house, assim, foi bem devagar e tal, e eu comecei a dar suporte, tipo, montava computador, eu comprava lá do Paraguai, montava, entregava para os gamers e tal, fazia esse tipo de coisa, e eu decidi fazer a faculdade, e eu não sabia que faculdade fazer. Eu fazia sistemas de informação, ou eu fazia redes, que era o que tinha lá. E eu decidi fazer redes porque eu tinha uma lan house e para mim fazia muito sentido. Eu fiz a tecnólogo em redes, me formei. Durante o período de faculdade, eu tinha que viajar para a cidade vizinha. Só para deixar claro, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santa Rosa, terra do Tafarel e da Xuxa, praticamente divisa com a Argentina. E o que eu fazia? Eu tinha que viajar para essa outra cidade e eu levava colegas meus. E nessa viagem tinha um outro colega meu que estava aprendendo inglês também. E a gente fez um combinado, porque os dois estavam aprendendo sozinho. A gente fez um combinado. Na viagem inteira vamos tentar conversar em inglês, só em inglês. E se a gente não souber alguma palavra, a gente se pergunta, how can I say? Daí você fala a palavra em português, se eu souber eu te falo. Se a gente não souber, quando a gente chegar na faculdade, a gente pesquisa e quando a gente voltar, a gente tenta usar essa palavra. Então a gente começou a aprender inglês nessa brincadeira de tentar conversar dentro do carro o tempo todo e tal. Foi, assim, foi sensacional porque a gente aprendeu muito inglês, conseguiu se comunicar. Obviamente que eram dois brasileiros aprendendo inglês ao mesmo tempo, muito vício de linguagem, muita coisa errada a gente estava falando, mas a gente aprendeu e desenvolveu, sabe? Então foi um trabalho, tipo, todo o trajeto da faculdade a gente fez isso, de estudar inglês. E eu ainda com aquele negócio, pô, Canadá é legal, eu quero conseguir assistir aquela série sem precisar de legenda. Né? E aí chegou um momento que eu decidi, pô, eu quero ir para esse tal de Canadá, pô. Eu nem sei se eu quero ser da TI, eu acho que eu quero ser ator. Eu curto tanto essa parada que eu quero ser ator. E se tornou um sonho meu de vir para o Canadá. Porque eu pesquisava do Canadá e disse, pô, aquele lugar, tipo, não é Hollywood, mas os Estados Unidos está querendo brigar com todo mundo, está em guerra o tempo todo, então, nos Estados Unidos não é para mim. Eu quero ir para o Canadá, que parece que os caras estão em paz com todo mundo sempre. Não vejo notícia deles guerreando, brigando, não vejo notícia de explosão, não vejo notícia de fogo, não sei o que tem naquele lugar. Será que é só gelo? Mas como é que os caras gravam tanta coisa lá? Então, isso foi um período decisivo para mim. Aí eu me formei e no interior do Rio Grande do Sul, você pode falar, porque você também saiu do interior do Rio Grande do Sul, e acho que interior de qualquer estado no Brasil, para quem é da área de tecnologia,
tem oportunidade, mas é muito pouca. Uhum. Então, a minha turma se formaram 8, e lá você tem, tipo, 2 grandes indústrias para trabalhar alguém na minha área, e daí a gente ia competir entre a gente, entendeu? Sim. E eu disse, pô, eu não acredito que numa coisa que está em ascensão, tecnologia é uma coisa que está crescendo, assim, todo mundo fala, não, porque tecnologia não sei o quê, mas não tem vaga. Aí eu me mudei para Curitiba, Uhum. onde eu tinha uma irmã morando e tal. Quando eu me mudei para Curitiba, eu vi uma realidade totalmente diferente. E parece assim, você tá morando num lugar fechado, assim, por mais que eu enxergava Canadá, o Canadá tava na minha cabeça, mas era uma coisa muito distante, inalcançável, Uhum. sabe? Era isso que estava na minha cabeça. Não tem como eu ir, mas é um sonho, tá só no Uhum. sonho, sabe? Sim. Nenhuma coisa acontecendo de verdade, a não ser o inglês que eu estava estudando. Quando eu fui para Curitiba, era como se, sabe, tipo, como é que é aquele meme? Uhum. Você vê Sim. você vai para uma capital, você vê uma outra realidade, você vê que o mercado existe, que a demanda existe, que se você trabalhar direito, você vai ter sempre emprego, esse tipo de coisa. E o desejo cresceu e disse, pô, se Curitiba, que é Curitiba, tá precisando, e esse tal de Canadá que os caras fazem milhões com essas tal de Mamãe! série, milhões com essas tal de série, eles devem estar precisando também. Então, aí eu tomei a decisão, pô, eu tenho que me qualificar para isso. Uhum. Mas, ó, lembrando, meu background era de redes e infraestrutura. Uhum. Então, para quem conhece TI e quem não conhece que está ouvindo aí, existe meio que essa divisão, o pessoal que mantém servidores e tal, e o pessoal que cria os programas que você está mexendo, que são os desenvolvedores, o pessoal de sistemas, tipo a nossa querida ali. Então, nesse âmbito, chegou um momento que eu tive uma oportunidade em Curitiba, e ela não era de redes e infraestrutura, mas era uma oportunidade muito boa. Uhum. E era para ser analista de suporte, puxando para sistemas. Uhum. Eu disse, assim, a oportunidade surgiu, vem para cá, Sim. mata Era leão nela. infra? Era infra? Não, não, era para analista de suporte, só que um Uhum. suporte em cima do sistema. Não era suporte em cima dos computadores geral. Era um suporte, por exemplo, o cara tá usando o sistema lá da empresa e deu algum bug. Sabe Uhum. quando Tá, o tá, tá. pessoal vai na fila e diz assim, pô, o sistema tá travado. Eu era o cara que ia lá Ah, tô tentar ligada. destravar o sistema. Tô ligada, tô ligada. Nisso, o universo de TI me levou para o lado de sistemas e programação. Uhum. E eu comecei a gostar, sabe? Eu me apaixonei por aquilo, eu comecei a estudar por conta de desenvolvimento e comecei a entrar nesse mundo, como eu já estava em contato, já estava fazendo isso, comecei a desenvolver e nisso eu evoluí dentro da empresa que eu estava como analista de sistemas, Maneiro. tendo um background de redes, mas como analista de sistemas e comecei a trabalhar com desenvolvimento nessa área. Então, essa é a minha evolução na área de desenvolvimento. Com o que eu desenvolvi, assim, para o pessoal de TI que está na dúvida, na época eu estava desenvolvendo numa linguagem que praticamente um monte de gente começa, que é Delphi. Então, o sistema da empresa que eu trabalhava, ele era desenvolvido em Delphi, então eu estava trabalhando em cima daquilo. Mas um pouco antes de eu começar, tipo uns 2 anos antes de muita coisa acontecer na minha vida, antes de chegar no momento que eu vim para cá, a empresa começou a migrar do sistema que estava para o sistema TOTOS. Então, eu comecei a aprender o ADVPL, que é a linguagem da TOTOS, que é basicamente é uma mistura de linguagens mais antigas, assim. Então, eu comecei a aprender outra linguagem e foi fácil para mim aprender. Disse, quer saber? Eu já tinha estudado um pouco de PHP, antes, eu disse, pô, esse negócio web, eu queria que todos esses sistemas fossem web, sabe? Eu Uhum. queria, na minha cabeça, assim, tinha que ser tudo web, sabe? Na minha Uhum. cabeça.
Aí eu disse, eu quero estudar PHP, que linguagem web eu vou usar? Vou usar PHP, vou usar o quê? Eu vou usar Java. Resolvi estudar PHP. Foi a linguagem que eu decidi que eu já tinha visto antes. Uhum. Então eu comecei a estudar e evoluir dentro daquela linguagem, evoluir dentro do meu... No meu trabalho eu não estava usando PHP, mas por fora eu estava fazendo projetos à parte com PHP para estudar por conta, assim. Não era freelancer nem nada, era por conta. Mas estava lá no GitHub, para quem conhece GitHub, estava lá os projetos que eu estava fazendo lá. Ainda estão lá disponíveis? Tem um deles que parte dele está lá ainda. Aí Mas então eu posso passar meu GitHub, se o pessoal quiser acessar também, pode acessar. Beleza, vamos deixar. E quiser fazer contato também, dá para deixar o meu LinkedIn ali. Quem quiser fazer contato, sim, faço contato com qualquer um. Beleza, vou deixar aqui embaixo, gente. Isso aí. Network é tudo nesse universo. Mas voltando para o Plano Canadá, eu ainda estava trabalhando naquela empresa, mas com aquele negócio assim, já estava com aquela mentalidade, a economia do Brasil tá descendo. Ainda não estava rolando a Lava Jato, sabe? E não tinha toda aquela crise da Petrobras, toda aquela parada, sabe? Que acho que recentemente tinha rolado os rumores do mensalão naquela época, assim. E eu disse, mas ainda assim eu não tô feliz. E eu tenho esse sonho. E a minha cabeça abriu, acho que eu tinha que correr atrás. Daí eu disse, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu disse, será que o meu inglês é bom para conversar com alguém em inglês? A primeira coisa que veio na cabeça, será que eu consigo conversar? Será que aquele inglês que eu aprendi dirigindo para a faculdade é suficiente conversando com meu colega? Aí eu decidi, deixa eu ir numa escola aqui em Curitiba e fazer o teste de nivelamento e ver como é que eu tô. Cheguei lá na escola, fiz o teste de nivelamento, eu disse, você não está no básico, mas você está aqui intermediário, quem precisa de intermediário ali, quase mudando de nível, você tem mais uns 4 níveis para frente. Eu disse, oxe, e esses 4 níveis era um negócio assim, tipo 2 anos de estudo, fazendo regular. E daí eu tinha acabado de receber uma participação dos lucros da empresa que eu podia investir em qualquer outra coisa, mas eu cheguei com aquele dinheiro todo e disse assim, se eu pagar um ano inteiro de curso agora, à vista, quanto de desconto vocês me dão? Eu tive a sorte de ter guardado aquele dinheiro. Aí eles me deram um super desconto e eu fiz um curso intensivão, estudando todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite. Era tipo uma faculdade, basicamente, só de inglês. E eu fechei todos os módulos da escola até o último, estudando inglês. E nisso, o meu inglês, eu aprendi um monte de vícios que eu tinha no meu inglês, um monte de problemas que as pessoas que aprendem no básico não tinham, que eu tive que desenvolver fora do horário do curso, porque era uma coisa que já tinha passado nos módulos anteriores, mas os professores estavam dizendo, você tem uma dificuldade com isso, desenvolve isso. Então eu fiz e foi árduo, assim, pensa que era das 7 às 10 da noite, todos os dias. Para quem já estudou um pouquinho de inglês, sabe que no início você dá íngua de você falar muito, né? Então no início foi bem árduo, mas eu tinha um objetivo, entendeu? Sim. Tinha um objetivo e eu foquei. Fiz meu inglês, atingi o inglês, que eu achei que era o inglês já. Nossa, tô top! Inglês perfeito. O nível último da escola. Topzera! Nível de eu era o cara, né? Na minha cabeça, que tonto. Eu era genial. Nossa, super inglês. Só que não, né? Então, mas mesmo assim eu já estava apto a conseguir conversar com alguém em inglês. Não sei as palavras, consegui dizer, o que eu quero dizer é isso, sabe? Contornar com o vocabulário que eu tinha e perguntar qual é que é a palavra daquilo e crescer meu vocabulário. Então, acho que falando no quesito de estudar inglês, para quem tem dúvida, tá? É uma das coisas principais que você tem que aprender se você tem sonho do Canadá, é você estudar inglês.
E o inglês que você precisa ter não é um inglês que você tem todo o vocabulário, tá? O inglês que você precisa ter é aquele que você consegue falar ao redor de alguma coisa, mesmo que você não sabe a palavra, e você explicar o que você quer usando outras palavras, sinais e tal. Vocês veem que eu sou muito mão assim, sinais e tal, e a pessoa te entender. E ela dizer, não, a palavra é tal. E nisso você aprender. Então, e você continuar fazendo isso constantemente, e assim você vai evoluir mais seu inglês. Esse é o ponto principal. Você nunca vai ter o vocabulário perfeito, porque você não nasceu aqui, não cresceu, você não aprendeu mama, papá, não foi, tipo, não é nativo. Nunca vai ser perfeito, entendeu? Então, isso é uma das coisas que algumas pessoas, porque meu inglês é ruim, não sei o quê, mas você tem que falar. Então, você tem que desinibir, entendeu? Essa parte, acho que é uma das partes difíceis para algumas pessoas. Muito bem, estou falando bastante, mas vamos recapitular aqui. Don't worry. Eu cheguei ao ponto em que eu estava estudando inglês, fiz o curso inteiro de inglês, me formei, basicamente, né, durante um ano do estudo lá. Qual que era o próximo passo? Aí eu estava acompanhando, como eu comentei, os irmãos Prézia, que são 2 irmãos lá de Vancouver. E eu vi muitas coisas deles e tal, e o plano principal que eles falavam é assim, estudo e daí você emenda para trabalho. Esse é o que vai aumentar muito as suas chances de você conseguir imigrar. Eu, ok, o que eu preciso para estudar? Muito dinheiro. É isso que você precisa, muito din-din. É isso que você precisa. E eu não tinha esse dinheiro, né? Mesmo trabalhando na área de TI, dizendo assim, eu tenho um salário bom para o nível do Brasil, ainda não, é difícil você guardar dinheiro para conseguir pagar coisas em dólares. É difícil guardar dinheiro, é um processo difícil. E uma das coisas que eu sempre vi, assim, em geral, em tudo que é canal, você ir com um emprego é impossível. E assim, é difícil, você tem que ser sensacional, você tem que ser não sei o que, você nunca vai conseguir. Então eu pensava, com aquele self-assessment, aquela própria avaliação que diz assim, pô, meu background é redes, eu não sou um desenvolvedor sensacional. Eu aprendi a desenvolver por conta, eu não tenho super capacidades e tal, tipo, eu não sou um desenvolvedor de 800 anos de COBOL, que é nossa amiga aí, entendeu? Levanta a cabeça, menino. Enfim. Não, eu tô falando no passado. Mas pra tu falar, eu entendi. É muito literal, né? Mas assim, existe um processo mental que precisa que quando você tem um sonho e quer atingir alguma coisa, você tem que correr atrás. Ele não é só a qualificação, porque a qualificação ela é um resultado do trabalho e do seu processo mental de preparação para você chegar lá. Então, quando você tem um sonho, você busca ele, você vai adquirir a preparação que você precisa para alcançar aquele sonho. Mas você tem que botar na sua cabeça que aquele sonho é alcançável. E na minha cabeça o sonho estava como não era alcançável. Então, isso era um problema. Ele não era alcançável. Na minha cabeça não era alcançável. Era um paradigma. E conseguir dinheiro... Exatamente. E conseguir dinheiro também era uma coisa que na minha cabeça estava não é alcançável. Então eu estava naquele conflito. Eu quero muito isso porque é o meu sonho. Eu não acredito que eu não posso alcançar. Mas o que eu preciso fazer? Então, nisso muita coisa aconteceu. E aconteceu uma coisa sensacional. Porque eu sempre fui muito livro aberto. Então, eu falei para o meu chefe lá na empresa, eu disse, eu tenho um sonho, que é ir para o Canadá. E muita gente diz, não faça isso nunca. Eu disse, eu tenho um sonho que é ir para o Canadá. Eu vou para o Canadá, não sei quando, mas eu vou. Aí o meu chefe, assim, ele era uma pessoa sensacional, ainda é. Só que ele conseguiu me conhecer
a ponto de saber o que me motivava, coisa que eu mesmo não sabia. Aham. Só que eu consegui enxergar quando ele via isso. E ele chegou para mim e disse assim: Felipe, você nunca vai ir para o Canadá. Eu disse: eu vou? Não, não, não. Sabe quando que você vai ir para o Canadá? Eu disse: quando? Desde quando os dinossauros vier para a Terra de volta e comer minha família. É assim, é só aí que você vai ir para o Canadá. A família toda foi comida Ele, por dinossauro. ele, aí que tá. Ele jogou um desafio num Aham. nível assim: me prove o contrário. Vai Aham. lá, me prove o contrário. E eu, internamente, aquilo me atingiu, entendeu? Sim. Quer saber? Eu quero jogar na cara dele, que eu vou provar agora, eu não quero nem saber. Se não é Vou pelo amor, provar. é pelo ódio. E ele fez isso proposital, sabe? Eu agradeço a ele hoje por conta disso, porque ele fez isso proposital, porque ele viu que me motivava. E me motivou. Me Uhum. motivou a ponto de eu falar o seguinte: a gente estava no processo de migração de sistema e eu era coordenador da migração de sistema, que eu estava falando para vocês. A gente Aham. estava nesse processo e eu disse assim para mim: quer saber? Eu vou pedir 30 dias de férias. Eu vou guardar dinheiro, que eu já estou guardando, eu vou guardar dinheiro para ir 30 dias lá para o Canadá, em alguma cidade. Eu vou ficar 30 dias lá e vou ficar 30 dias trabalhando 24 horas para conseguir um emprego. Porque eu Ah, tá. tenho aqui mais de 4 anos de experiência na área de sistemas, eu estou fazendo aqui, e foi aí que caiu aquela ficha. Pô, foi aí que eu levantei a cabeça, sou capaz. Isso. Se eu não conseguir em 30 dias, eu não mereço. Se 30 dias eu ir lá, eu não conseguir, eu não mereço. Eu tenho que fazer isso. Pô, sacanagem. Né? 30 Caraca. dias trabalhando sem não, eu não tá, eu pensei, eu vou pagar, gastar esse dinheiro, eu não vou fazer um turismo. Eu não pesquisei nenhum parque. E isso, sabe quando que foi que isso aconteceu? Foi final de 2017. Dia 2 de janeiro de 2018, eu cheguei para o meu chefe e disse: eu quero dezembro de 2018, 30 dias de férias, que eu vou fazer uma viagem para o Canadá. Vou passear. Foi isso que eu falei para ele. Aí ele sentiu frio na espinha. Não, não sentiu, porque ele dizia assim: você nunca vai para o Canadá, que não sei o que, você nem foi visitar ainda. Eu Ah. disse para ele: visitar, eu vou visitar. Isso é uma das coisas. Eu vou lá visitar, eu vou fazer minha visita. Entendeu? Aham. Só que mal ele sabia que a minha visita já era tipo, vou procurar emprego. Aham. E o que foi que aconteceu é sensacional, porque foi tão convicto a decisão, foi tão forte, que no dia 2 de janeiro eu fui lá, deu alguns dias eles confirmaram o período de férias, marcaram, eu já tinha 2 vencido, eles tinham que me dar as férias, Uhum. né? E aí, o que aconteceu? Logo ali em fevereiro, eu disse, tá, mas peraí, eu não vou dar uma de brasileiro, né? Não vou deixar para final de novembro e ir lá e fazer meu currículo para procurar emprego, né? Eu ainda não sei nem em que cidade que eu vou, eu tenho que ver como é que está o mercado. Foi aí que eu comecei a ver o mercado, eu assinei a Van Hack, eu estava vendo quais eram as qualificações que mais surgia lá dentro da Van Hack. Eu mudei meu LinkedIn todo para inglês. Nisso eu já tinha adicionado no LinkedIn junto nossa amiga aqui. E daí eu disse, ó, dá uma olhada nessas qualificações aqui. Eu conheço isso e isso. Você pode marcar essas qualificações aqui? Mandei mensagem para todos os meus colegas da faculdade que tinham participado comigo. Eu comecei, você pode marcar essas qualificações aqui no meu LinkedIn? Para os colegas que eu sabia que falavam inglês, você pode escrever um depoimento em inglês no meu LinkedIn? Comecei a construir, entendeu? Não era focando em nenhuma empresa, foi Uhum. em construir um ambiente onde eu tenho as qualificações. Porque eu tinha as qualificações, mas eu não tinha nenhuma coisa para mostrar as qualificações, porque a maioria do meu trabalho era interno na empresa. Aham. Mas eu tinha meu perfil no GitHub. Sim. E eu tinha lá. E daí uma das coisas que acho que o Aquiles comentou no vídeo também, é que o pessoal fala é para você mudar o endereço do seu LinkedIn para o Canadá.
Porque as pesquisas no LinkedIn, elas funcionam como regional, eles procuram pessoas que estão numa região específica. Digamos que o pessoal, as empresas que estão no Canadá ampliam a região ao máximo, ainda não vai cobrir o Brasil. Então, você tem que estar em algum lugar no Canadá para que você apareça nas pesquisas. E eu mudei meu LinkedIn todo para inglês, mudei o endereço para o Canadá, Vancouver, que era a cidade que estava na minha cabeça, acho que eu vou para Vancouver e tal, porque o clima é meio parecido com Curitiba, pá, então não vai ser muito difícil a adaptação. Eu fiz isso, e daí começou a surgir pessoas, recrutadores querendo me adicionar, nem mandando propostas, querendo me adicionar. E eu aceitava, mandava mensagem, pessoas que trabalhavam na área lá, querendo me adicionar no LinkedIn. Eu nunca discuti, eu adicionei e mandava mensagem, você trabalha onde? Dava uma stalkeada no LinkedIn da pessoa, você trabalha nessa área e tal, como é que é essa área aí? Não, aqui é bom. E assim, as pessoas sempre foram muito receptivas, sabe? Em responder, e conversar, e ajudar, sabe? Quem está ativo no LinkedIn fez isso. E uma das coisas que eu abandonei, falando por estar ativo no LinkedIn, eu abandonei Facebook, abandonei Twitter, abandonei Instagram. Desconectei de todas as redes sociais e fiquei só fazendo as pesquisas no YouTube, nos canais e tal. E o LinkedIn era aquele negócio, meio-dia, deixa eu ver a minha linha do tempo no LinkedIn. Deixa eu ver o que estão postando no LinkedIn. Eu fiz a mesma coisa. Que era um conteúdo, é um conteúdo que ele é focado com o seu objetivo. Então, e assim, vou Deixa eu falar só a abrir um verdade. parênteses aqui, por favor. Não Abre um parênteses. Abrir um parênteses aqui, que eu lembro que eu fiz a mesma coisa que você, e eu falava assim, o meu Facebook não pode ser mais atualizado do que o meu LinkedIn. Eu não permito que o meu Facebook esteja melhor que o meu LinkedIn, porque o Facebook não me dá nada e o LinkedIn me dá emprego, entendeu? Então, eu fiz a mesma coisa que você. Enquanto eu estava pensando para vir para o Canadá, eu desfiz o Facebook, deletei um monte de gente, botei no privado, desativei o aplicativo e tudo e foquei só no LinkedIn. Muito, muito bom. Não, isso é uma técnica que eu digo para qualquer um que queira. E não é só Canadá, entendeu? No Brasil. Você, eu não estou conseguindo emprego. Cara, abandona suas redes sociais e trabalha lá no LinkedIn. Vou falar alguma coisa para você pro LinkedIn. Pessoal que está no LinkedIn não posta memezinho porque não quer se queimar. Pessoal que está no LinkedIn posta conteúdo de valor que vai te ajudar, você lendo do outro lado, e vai te ajudar profissionalmente. Posta oportunidade, posta curso, posta qualificações, certificações, posta conteúdo que vai te ajudar. Para mim, o LinkedIn, para usar como rede social, o LinkedIn é a melhor coisa que tem. Porque ele realmente é uma rede social em que você faz conexões, você conversa com as pessoas e você consegue se qualificar. E, assim, Sim. Assim, sai um pouco do foco, mas eu recomendo para qualquer um, faça esse exercício, faz um mês de exercício. Abandona Facebook, Twitter e Instagram e usa só o LinkedIn como rede social. Manda mensagem para seus amigos lá no LinkedIn, adiciona os que você não tem adicionado, procura todas as conexões, procura as empresas que você acha legal. Eu gosto de tecnologia, deixa eu ver aqui uma empresa de tecnologia. Samsung, deixa eu seguir a Samsung. Eu gosto de carro elétrico, deixa eu seguir a Tesla, deixa eu ver o que o Elon Musk está fazendo. Então, assim, e o seu nível de conhecimento geral na área vai ser sensacional. É uma recomendação que eu deixo geral para todo mundo. Então, mas esse foi um dos processos que eu fiz. Isso ali já era fevereiro, março e tal, eu já tinha mudado tudo, já tinha encontrado conectar. Porque, sério, 2, 3 dias você abandonando as outras redes sociais, você tem muito mais tempo para você focar naquilo e você consegue mudar tudo para inglês, atualizar, deixar perfeitinho. Então foca que você consegue. Nisso, isso era pensando para dezembro, certo? Era pensando para dezembro.
Nisso eu já estava fazendo networking no Canadá, já estava vendo um monte de coisas, assim, e aquilo estava me deixando mais animado, porque eu vi que o mercado estava aquecido. Aham. Ele reflete como que o mercado está, você vê como que as pessoas estão procurando, as vagas que estão surgindo, você vê as empresas postando, não sei o que, não sei o que. Só tudo que eu vi era assim, empresas procurando vaga de trabalho, mas nunca dizia que estavam pegando alguém de fora do Canadá. E daí vinha naquela cabeça, pô, empresas não estão contratando de fora, porque é difícil, porque se precisa o LMEA, enfim, um monte de problemas. Aí por volta de abril, eu estava como van hacker, Aham. acompanhando também porque tem vagas lá, então eu também acompanhava os dois lugares. E lá também uma das coisas que eu usei muito na Van Hack foi que nem essa conferência que a gente está fazendo aqui, mas era com tipo 8 pessoas e alguém fazia tipo uma entrevista de emprego, fazia uma pergunta e você tinha que responder, elaborar, os outros avaliavam e diziam, se podia tentar não falar sobre isso, falar assim. Então a gente fazia exercício de entrevista de emprego em inglês. Era muito legal. Isso é uma coisa muito legal que a gente fez lá e que me ajudou bastante. Mas eu vi as oportunidades, vi o mercado, e lá por volta de abril, a Van Hack fez um evento aqui no Brasil, que foi um evento de contratação, e eles trouxeram algumas empresas. Uma dessas empresas foi a Skip the Dishes. Tem Skip the Dishes em Toronto? Eu já ouvi, mas eu não tenho certeza. Mas eu acredito que sim. Eu não tenho certeza. Assim, para quem é do Brasil não sabe, a Skip the Dishes é tipo um iFood, tá? Que por sinal agora eu acho que é dos mesmos donos, não tenho certeza. Enfim, e eles estavam contratando desenvolvedores. Nessa primeira leva no Brasil, eles contrataram por volta de 100 desenvolvedores no Brasil. Isso foi muita gente, muita gente. E eles começaram o processo, eu disse, poxa, que legal, pô, estão contratando. Da onde que é essa equipe? Aí que eu descobri que a sede deles era no Winnipeg. Eu disse, que legal, comecei a seguir também. Aí comecei a seguir essas pessoas que tinham participado do evento, perguntei como é que foi o evento, não sei o que, fiz network, papapá. E nisso eu vi uma postagem numa empresa chamada Bold Commerce, que é uma empresa que faz aplicativos para lojas virtuais, aplicativos online. E daí a postagem dessa empresa diz assim, estamos indo para a Alemanha para contratar desenvolvedores. Pô, a empresa está indo para fora, é legal se eles viessem para o Brasil. Entrei no site da empresa, achei sensacional a empresa. Lembra aquela visão que eu falei que eu queria tudo na web? Sistema na web? É o que essa empresa faz, aplicativos online. Eu disse, nossa, que legal. Daí a política da empresa era sensacional, sabe? Aquele ambiente Google, aquele ambiente suave, aquele ambiente que você quer estar mais na empresa do que em casa. Eu disse, pô, eu quero trabalhar nessa empresa. Não, mas ó, eu entendo. Mesa de ping-pong, fliperama, os caras têm chopp, entendeu? Lá para pegar no horário do almoço. Detalhe, uma coisa que você não sabe e você vai se surpreender, eles dão almoço. Muito bom. Só para quem não é do Brasil aí para entender, as empresas aqui não dão almoço. Não. Você tem que trazer de casa. A empresa que eu trabalho dá almoço. Ó, spoiler alert. Então, eu achei sensacional a empresa. Eu disse, nossa, que legal. Pá, brilhou teus olhos, né? Brilhou os olhos, mas eles estavam indo para a Alemanha, não para o Brasil. Eu disse, que sacanagem. Aí, nisso, o William, que é o cara lá da Van Hack, ele postou um comentário, naquela postagem que eles estavam indo para a Alemanha, ele postou um comentário dizendo assim, olha, a gente tem uma base com mais de 200 mil desenvolvedores aqui no Brasil. Vamos conversar? Nisso, acabou ali, porque a Bold respondeu, vamos conversar. Ponto. O que aconteceu depois disso, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu disse, caramba, eles podiam vir para o Brasil, eu tenho que participar disso. E eu continuei meu processo. Uhum. Deu
acho que uns 20 dias depois, a Bold postou no site deles assim: estamos indo para São Paulo na data XYZ. Pensa numa pessoa que pirou. Essa pessoa fui eu. Eu fiquei, caramba! Como assim? Parece que tá tudo se encaixando. Você São atraiu coisas isso para assim, você. tenho que ir, não sei o que é. Eu fiquei, nossa, caramba, peraí. E eu já tava, assim, só para te falar, lembra que eu falei que eu queria ir para dezembro para o Canadá? Eu Uhum. já tinha feito cover letter, eu já tinha feito tudo para eles. Eu Uhum. ia ir em dezembro para lá, e aí eu ia ir para o Winnipeg. Nem se eu fosse para Vancouver, eu ia dar um pulinho no Winnipeg para tentar fazer uma entrevista, entendeu? Uhum. Doido. Eu já tinha tudo preparado para eles. E daí eles postaram o link para mandar e-mail para eles. Eu disse, nossa, sensacional. Peguei, montei tudo e mandei. Nisso, eu vi dentro, como eu era um Van Hacker, eu vi dentro da Van Hacker eles falando, ó, vai ter um outro evento em São Paulo nas datas XYZ. Então, dentro da Van Hack, eu vi que as datas dos eventos estavam a mesma da Bold. E daí eu disse, pá, que legal, eles estão indo para é o mesmo evento. Vocês não me enganam, não. Aí eu decidi, eu tinha aplicado por fora, eu decidi aplicar também pela Van Hack. Apliquei pelos dois, disse, eu vou atirar por tudo que é lado, ou Uhum. um tem que acertar, né? Aí eu fiz isso e eu sou uma pessoa bem ansiosa, né? É, só que o negócio foi rolando, foi rolando, foi rolando, foi rolando, foi rolando. E assim, eles não divulgaram onde ia ser. Tava chegando próximo da data do evento e não tinha nenhum retorno. Mas antes disso eu fiz uma coisa, porque a Bold postou no site deles que eles iam e postou o nome das 4 pessoas que vinham. Eu peguei, entrei no perfil da Bold no LinkedIn e procurei essas 4 pessoas. E adicionei essas pessoas, mas antes de adicionar, eu procurei se tinha alguém com nome brasileiro. Uhum. E eu encontrei um tal de João. Ou é John ou é João. Se é João, é PTBR. Ou pelo menos fala português. Aí eu fiz conexão com ele primeiro no LinkedIn. E comecei a conversar, você trabalha aí, não sei o quê, como é que é, você é BR? Dele, sim, sou, não sei o quê, blá, blá, blá. A gente fez uma conversinha, daí eu mandei contato para os outros 4 no link dizendo, eu conheço o João, eu conheço o João, e me adicionei. Dos 4, 3 me adicionaram. E eu mandei mensagem para cada um deles. Eu conheço o João, não sei o quê, vocês estão vindo, eu apliquei, espero conseguir fazer entrevista com vocês e tal, muito legal. Então, eu fiz tudo para ser lembrado. Uhum. E, enfim, Bom. e nisso, eu mandei o meu, no perfil e tal, no meu na minha cover letter eu mandei meu GitHub também, que tinha lá um dos projetos que eu estava trabalhando de PHP. Enfim, aí estava chegando uma semana antes do dia do evento, tá? Presta atenção. Eu estava morando de aluguel num apartamento. Eu vendi tudo que eu tinha dentro do apartamento. Eu não sabia se eu ia para entrevista nem nada. Eu vendi tudo que eu tinha dentro do apartamento. Eu disse para minha irmã, eu posso ficar, eu e minha esposa, na sala da sua casa por um período, só para tudo se resolver? Aí eu disse, pode, tá bom. Vendi tudo de dentro do apartamento, não sabia se ia para entrevista nem nada, mas eu estava confiando, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Na pior das hipóteses, eu vou ficar até dezembro lá na sala da casa da minha irmã para eu ir para o Canadá e fazer as entrevistas lá naquele plano A que eu tinha. Porque isso já se tornou, tipo, esse processo já era tipo um plano B, porque o plano A era ir em dezembro e procurar emprego lá, né? Nisso, uma semana antes, eu mandei uma mensagem interna na Vanhac dizendo, eu não recebi nenhuma resposta, já ocorreu o processo de seleção de quem vai e quem não vai. Isso numa sexta-feira e o evento ia ser no domingo da outra semana. Aí o rapaz, não, peraí, deixa eu ver aqui na lista. Não, seu nome não tá, então você não vai.
Aí eu, não, peraí, deixa eu me concentrar, porque não pode, porque tem que dar certo. E daí pela Van Hack não deu. Uhum. Eu peguei, eu disse, espera aí, eu preciso esfriar a cabeça e segunda-feira de manhã eu vou mandar um e-mail para o RH da Bold direto, porque eu apliquei direto por eles também. Vou mandar um e-mail para eles dizendo, ó, não sei. Uhum. Aí passou o fim de semana, eu tava nervoso, passou o fim de semana e tal, não dormi direito. Chegou na segunda-feira da manhã, eu esqueci tudo. Eu disse, deixa eu me concentrar aqui, deixa eu escrever o que eu vou escrever. Eu mandei mensagem. Oi, tudo bem? Aqui é Felipe, eu apliquei, enviei um e-mail na data tal, 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 para vaga, assim, 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 assado. Eu gostaria de saber, eu recebi um retorno da Van Hack informando que eu não fui selecionado, mas eu gostaria de ir para São Paulo só para me apresentar para vocês. Eu vou tomar 30 segundos do seu tempo. Eu só queria dizer meu nome, deixar um currículo com vocês e talvez numa outra oportunidade que eu for para o Canadá, eu possa visitar vocês lá e a gente ter uma entrevista propriamente dita, sem tomar nenhum tempo de vocês, eu queria ir lá. Deu 2 horas depois que eu mandei o e-mail, a agente do RH me respondeu, não, não, mas você vai vir para São Paulo aqui, a gente vai te entrevistar porque você não passou pela Van Hack, mas a gente quer que você venha. Nossa, pensa numa pessoa feliz. Pensa, Tá pensa. Eu tava pulando e muito disse, inspirado. nossa, que suor frio que me deu naquele fim de semana. Tava feliz que você aguentava, né? Mas isso é no fim de semana seguinte. Eu tô em Curitiba, como eu vou para São Paulo? Onde é que eu vou ficar em São Paulo? O hotel agora vai ser caro, avião, pá. Ficou tudo louco. Eu disse, não, quer saber? Eu vou pegar um ônibus. A minha entrevista era no domingo. Eu vou pegar um ônibus no sábado, eu vou arranjar um Airbnb em qualquer lugar que der lá, em qualquer canto, e eu vou ir. Aí ela disse, ó, eu vou te mandar os detalhes de onde vai ser mais para frente durante a semana. Disse, ó, ok. Quinta-feira, ela me mandou os detalhes de onde que ia ser. E eu, caramba, e agora? Daí eu comecei a procurar e tal. Eu disse, não, sexta-feira eu vou comprar passagem de ônibus, eu vou ir de ônibus. É barato e não importa se eu vou ficar 6 horas no ônibus, não tem problema. E daí eu fui procurar Airbnb, não achava Airbnb, não achava Airbnb, não achava Airbnb. Aí, na sexta-feira de noite que eu comprei a passagem do ônibus que eu voltei, ainda estava procurando Airbnb, que, assim, eu achava Airbnb, mas era Airbnb do tipo US$ 500 o dia, entendeu? Uhum. R$ 500 o dia. Já viu, né? Eu já mudei para dólar. Uhum. R$ 500 o dia. Eu disse, não tem condições, isso não dá, eu durmo na rua, então. Enfim. Aí, na sexta-feira de noite, surgiu tipo, 2 quadras do lugar onde ia ser o evento, um quarto gigantesco, cara, tinha uma mansão, não sei o quê, e na última hora ele tinha o quarto aberto, ninguém pegou, ele resolveu, deixa eu botar um preço lá embaixo só para não ficar vazio. Aí eu fiquei num quarto gigantesco por um precinho, ó, bacana. Aí eu disse, nossa, sensacional. Aí eu fui, tipo, ansioso, nervoso, como que vai ser, o que que vai ser. Eu tinha conversado com eles online, que estava ansioso, depois que ela falou que eu tinha passado, eu mandei mensagem para todo mundo, porque ela era uma que eu tinha adicionado, a GNDH, mas ela não tinha aceitado. Mandei mensagem para os outros 3, dizendo, eu estou ansioso para encontrar vocês, poder conversar, porque comece a me ver antes mesmo do dia da entrevista. Porque quem não é visto, não é lembrado, né? Então eu tava, sabe, naquela pilha, sabe? Aí eu fui, nesse lugar que eu fiquei, o cara que era dono do lugar, dessa mansão, esse lugar, ele é um político e tal, a nível nacional, e daí eu falei, não, eu tô fazendo processo e tal, o cara disse, não, deixa eu te dar umas dicas,
postura, faz isso, O cara começou a me dar algumas dicas de algumas coisas que eu não tinha prestado atenção, alguns vícios de postura, algumas coisas, e ele também falava inglês, foi assim, parece que quando você acredita, a engrenagem encaixa, sabe? As coisas acontecem. Quando você coloca fé em cima daquilo, as coisas acontecem. Pô, eu tinha vendido tudo dentro do meu apartamento, né? Nem entrevista não tinha. Tinha vendido tudo. Enfim, aí eu fui para tal da entrevista. Domingo, de manhã, tremendo igual um condenado. Cheguei lá para a entrevista, daí tava lá uma das pessoas, uma das melhores pessoas dessa empresa. O nome dela é Sara. Ela não fala português, mas ó, um beijo para Sara. Ela é sensacional. Ela me tranquilizou, ela é super gente boa, conversou e tal, e disse, não, fica aí, daqui a pouco vai ser a sua entrevista, vai ser o primeiro do dia, não sei o quê. E a entrevista era em 2 etapas, é uma coisa que eu nunca tinha feito. Oi? Você era o primeiro? O primeiro do domingo. Ah, tá. É Caraca. porque eles fizeram entrevista no sábado e no domingo. Tá. Era o primeiro do domingo. Aí, eu tava super ansioso, assim, sabe? Super nervoso, ela me tranquilizou. Não, fique aí e tal. Daí, e já tava conversando em inglês com ela, então já tava desenrolando um pouco. E daí eu já fiz aquele teste de inglês. E eu não sei se você já fez entrevista de desenvolvimento assim, porque na empresa que eu trabalhava, lembro que eu entrei, não era desenvolvedor, né? Então não foi esse o caminho que eu tinha ido. Mas eu trabalhei como desenvolvedor por um bom período. Mas eles fizeram uma coisa chamada pair programming. Não, eu não fiz. Então eu achei sensacional. O que ele é? 30 minutos eu tinha em que eu sentava com outro desenvolvedor, com um computador, certo? Para ser mais específico, um MacBook, com 2 telas, o teclado do laptop e um mouse, ele estava usando, e na outra tela estava mais um teclado, um mouse, mas é tipo espelhado assim. Então, um pouco um usa, um pouco o outro usa, um pouco um usa, e a gente tinha que programar uma função junto. E o objetivo disso é entender suas habilidades de programação, entender como você interage com uma outra pessoa, entender como que você resolve um problema e como você busca pelas soluções de um problema usando as ferramentas como a internet, por exemplo. É uma forma, esse seria tipo a parte mais técnica da entrevista que eu achei sensacional. Eu cheguei lá, o cara que ia fazer o pré-programa era o cara que eu tinha conversado na internet. Caraca! Aí ele disse, cara, você veio! Eu disse, caramba, você lembra de mim? Amigão! Eu disse, você veio, eu tava até perguntando ali se você ia vir, porque ontem passou o dia inteiro e você não apareceu. Eu disse, caramba, o cara tava ansioso para me conhecer, entendeu? Eu fiquei, nossa, não posso decepcionar agora. Aí a gente sentou, programou, conversou, falou sobre o código, fez teste, pesquisou um negócio. Ele botou um desafio só durante o pair programming, que foi um negócio, ó, só tem uma coisa que eu espero disso aqui. Você tem que me ensinar uma coisa. Eu tenho que sair daqui e aprender alguma coisa. Eu disse, caramba, o cara já é desenvolvedor sênior, o que eu vou ensinar para esse cara? O cara, ele já passou um dia entrevistando um monte de gente. O que ele aprendeu ontem que ele não aprendeu ainda, que ele não sabe? Você tem que me ensinar uma coisa que eu não sei, ele disse. Bem no fim, sem perceber, eu ensinei um negócio para ele. Mas no final a gente fez o negócio, conversou, foi aprendendo, resolveu, solucionou o problema. E no final eu disse, putz, cara, eu não te ensinei nada. Ele disse, não, mas esse negócio aqui, que a gente pesquisou e descobriu ali, que você achou, eu não sabia não. Eu disse, obrigada a Deus! tá bom, que show. Aí nisso eu fui para outra etapa da entrevista, que daí é a entrevista comum que a gente conhece, perguntas e respostas.
fale um pouco sobre você, porque é Bold, porque o Winnipeg, porque o Canadá, esse tipo de pergunta assim. E que também foi sensacional, essa entrevista, porque eu já tinha quebrado o gelo. E o meu foi o inverso, porque todo mundo foi primeiro essa etapa de perguntas, depois o pair programming. E o meu foi primeiro o pair programming e depois a etapa de perguntas. Né? Então eu quebrei o gelo um pouco antes e quando eu fui para perguntas eu já estava relaxado, sabe? Eu já estava, pô, que legal. Antes eu tava tipo, caraca, fiz bem. Então, e eu fiquei super animado, assim, nossa, que legal. Mas ansioso. Aí passou a entrevista, eu saí, daí do lado estava o governo de Manitoba, que é a província aqui de Winnipeg, e o governo de Saskatchewan, porque tinha mais de uma empresa lá que a Van Hack estava promovendo no evento, mas eu fui lá só por conta da Bolt. Aí a gente foi lá e daí o pessoal chegou para o governo e perguntei, tá, se eu passar, como é que vai ser? Ele disse, se você passar, você abandona o Brasil, é isso que vai ser. Se você passar, você vai receber um visto de trabalho e você vai entrar no processo de imigração já com o Provincial Nominee. É isso, você realmente quer ir para lá? Eu olhei para o cara assim e disse, perfeito! É tudo que eu quero! Mas do jeito que ele estava falando é como, você tem certeza que é isso que você quer? Sabe? Você tem certeza? Aí eu disse, sim! Tipo, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que eu percebi que tinha muita gente lá que surgiu, tipo, porque um amigo comentou e eu mandei o currículo e daí fui selecionado e vim. Mas, tipo, Canadá, eu sei lá, nem tava pensando em sair do Brasil, então tinha bastante gente assim, sabe? E eu disse, pô, tá bom. Mas detalhe, uma coisa que estava na minha cabeça era que a Bold estava contratando um desenvolvedor. Então, eu passei, veja, eu fui lá de manhã, eu fui o primeiro da manhã. Eu passei o dia inteiro lá. Eu fiquei no corredor, na frente de onde estavam sendo as entrevistas, stalkeando os outros, os concorrentes. Eu fiz amizade com um outro que fez entrevista no sábado. Um cubano, super gente fina. E eu falei, cara, eu tô ansioso, porque eles falaram que a resposta vai ser daqui 2 semanas. 2 semanas. E aí você foi embora, ficou esperando lá por quê? Eu fiquei lá até as 3 horas da tarde. Porque eu fiquei lá porque eu queria que eles me vissem. Eles estão indo no banheiro? Olha o Felipe! Eles estão indo comer? Olha o Felipe! Ele tá aí ainda. Entendeu? Porque o meu ônibus para voltar era tipo de noite, 10 horas da noite. E eu ia ficar o quê? Sentado lá no Airbnb sem fazer nada? E meu objetivo não era fazer turismo em São Paulo. Eu tava lá focado. O objetivo é esse. Então eles têm que me ver a cada 5 minutos. O cara tava fazendo pipi balançando e Felipe aí, beleza? Não, nem tanto, mas sim. A ideia, você captou a ideia. Foi assim, e aí eu fiquei lá, só que eu tava super ansioso. Quando a gente foi almoçar, esse cubano foi comigo. E ele disse, eu disse, cara, eu tô ansioso, não sei se vai rolar, não sei o que. Ele disse, cara, quantas pessoas você viu ser entrevistado? Eu disse, foi por volta de uns 6, agora 7. Dele, vamos dizer que eles vão, até o final do evento, eles vão entrevistar mais uns 4. Então você vai ter aí uns 10, 11. E se ontem eles entrevistaram a mesma quantidade de pessoas, você tem outros 10, 11. Então são 22. Cara, você tem só na quantidade, você tem 50% de chance. Eu disse, como assim 50% de chance, cara? Eu disse, porque até onde eu sei são 8 ou 9 vagas. Eu disse, what? Eu disse, what? Eu disse, tirando toda a qualificação técnica, só na quantidade, seria pelo menos, tipo, 8 ou 9 vagas. Seria, tipo, uma quantidade já boa. Então, Uma vaga? Oi? Não era uma vaga? Eu achava que era uma. Mas era mais. Isso, para mim. Tá.
E daí eu achava que eu estava concorrendo com todo mundo. Aí esse cubano disse, não, cara, não, fique tranquilo. Você tem qualificação técnica, você consegue, se bobear a gente vai trabalhar junto. Eu disse, não, se a gente trabalhar junto, fique tranquilo, a gente vai se ajudar lá pra caramba. Aí eu disse, ó, que eu tô ansioso, né, esperar 2 semanas, sacanagem e tal. Enfim, ele me tranquilizou, daí eu fui embora. Aí, na entrevista, eu tinha perguntado, quando eu estava saindo para a Sara, que é aquela menina que me tranquilizou no início, que ela estava fazendo o trâmite, agora você vai para o pair programming, agora você vai para as perguntas e tal. E ela também meio que entrevistava você para saber se você é uma pessoa legal, se você é cool, né? Porque era um dos objetivos do perfil da empresa. Aham. Aí eu perguntei que hora eu vou de vocês, porque naquele ficar no corredor, ela vinha lá conversar com a gente nos períodos entre um candidato e outro. A gente conversou sobre várias coisas. E o que foi muito legal, porque fui lembrado. Sim. Que hora eu vou de vocês? O nosso voo vai sair por volta das 10 horas. Eu disse, o pessoal tem que fazer check-in pelo menos 2 horas antes. Então eles vão estar lá por volta de 8. Pensa no nível do Stalker. Vamos lá estar por volta de 8. O meu ônibus sai por volta de 10. Eu quero estar lá no... Acho que eu posso mandar uma mensagem no LinkedIn por volta de 8h30, 9 horas. Aí eu peguei, depois que eu saí e tal, arrumei minhas coisas e fui para a rodoviária, que eu não queria ir de noite para a rodoviária, São Paulo, de noite, não queria ficar circulando risco nenhum, entendeu? Porque eu ia ir de metrô, eu não ia pegar táxi, não. Aí eu cheguei lá na rodoviária, deu por volta de 8 horas, 8h30, eu puxei meu celular, abri meu LinkedIn, fiz toda a minha checagem de LinkedIn diária, aí eu abri mensagem para eles e disse, foi muito legal a entrevista, adorei conhecer vocês, muito obrigado pela oportunidade, espero que eu seja selecionado e tenha a oportunidade de trabalhar com vocês, porque vocês são sensacionais, gostei muito, Sara super simpática, o outro cara também foi muito legal a gente conversar e trabalhar junto, eu adorei muito. Mandei essa mensagem e disse, tem uma viagem com segurança de volta embora. Ponto, foi tipo só um fechamento que não aconteceu na entrevista, mas tipo, tá aqui, gente. Lembra de mim depois que todos os candidatos vocês entrevistaram? Nome para isso. Quando eu fiz a entrevista, eu também enviei depois da entrevista uma mensagem. Tem um nome para isso. Eu não sabia. É uma estratégia na verdade, de entrevista e entrevistado, né? É uma das estratégias é você fechar, assim, depois de um tempo, ou no dia seguinte, tu mandar um gostinho e falar, seria muito legal, não vejo a hora da gente trabalhar junto, uma parada assim. Foi algo bem assim que eu fiz. Nem sabendo eu fiz, então. E mandei, e foi legal. A Sara respondeu na hora, estamos no lobby, quase indo. E os outros responderam depois, né? Quando eles viram mais uns dias para frente, mas responderam. E o que foi legal. Aí eu fiquei na ansiedade das 2 semanas esperando o resultado. E nisso, assim, eu tinha um que outro colega na empresa que estava sabendo que eu tinha ido para entrevista e tal, mas o meu chefe lá dos dinossauros não sabia que eu tinha ido para entrevista. Passou as 2 semanas, veja, eu fiz entrevista no domingo, certo? Passou as 2 semanas no domingo. Pensei, não vou receber nada no domingo, né? Se for me mandar alguma coisa, vai me mandar na segunda-feira. Não recebi nada no domingo, obviamente. Segunda-feira passou o dia inteiro. E eu acompanhando o fuso horário entre o Winnipeg e o Brasil e o horário que trabalhavam na empresa. Eles vão sair nesse horário. Se depois desse horário não receberem uma mensagem, significa que, né? Então, e o que era? 7 horas da noite era o horário que fechava a empresa. Se eu não receber até as 7 horas da noite, eu tenho que pensar em mandar um e-mail, perguntar e já pensar no meu plano de ir em dezembro viajar. Que eu já estava pensando, na verdade, mas intensificar, tipo, tirar a mente daquela preocupação e focar em outra coisa. Cheguei em casa, depois do trabalho na segunda-feira, nem um e-mail o dia inteiro. Cheguei em casa depois do trabalho na segunda-feira, nada de e-mail. Puxei, tava minha mãe tomando um chimarrão com uma amiga dela, minha irmã e tal. E daí eu disse, eu vou para casa, gente, não recebi. Eles, e aí?
não recebi e-mail nenhum. Eu vou lá deitar, descansar. Aí tô caminhando, celular no meu bolso, eles voltaram a conversar. Tô caminhando, meu celular vibrou. Mensagem do WhatsApp. Puxei o celular assim, e-mail. O coração começou tudo em câmera lenta, entendeu? O coração acelerou, eu olhava para a família assim, não saía palavra nenhuma. Cliquei no e-mail. Preste atenção no e-mail da resposta, dizia assim: Felipe, foi muito legal conhecer você, tivemos um ótimo momento e um período muito interessante aí entrevistando vocês no Brasil. Ponto. Eu não disse Babou. nada, mas minha cabeça foi, Uhum. aquele, né? Só que assim, essa gente de RH sempre teve uma conversa muito formal. A seguinte linha foi assim: adivinha, tudo em inglês, adivinha só, Guess what? guess what? Eu disse, what? Tipo, pegadinha do malandro, yeah. Que isso? A gente adoraria que você trabalhasse conosco. Tinha mais um parágrafo desse tamanho de e-mail. Você acha que eu li? Eu pulei, gritei. Minha mãe, o que foi? O que foi? Eu tava desesperado, louco, querendo arrancar a roupa, correr na rua, entendeu? Louco, eu tava louco, pulei, gritei. A minha esposa que tava dormindo lá veio e disse: o que tá acontecendo? Tem alguém morrendo? Tem que chamar a ambulância? Mas eu não conseguia falar, entendeu? Eu tava, sabe, só gritava descontrolada, sabe? Tipo, foi uma explosão de emoção assim sensacional, porque, sabe, um sonho alcançar e uma coisa que você focou e você botou muito trabalho em cima, ele tem que, tipo, você tem muita emoção reprimida, ainda mais que eu era ansioso. Aí eu disse, nossa, recebi a resposta, pulei, esperneei e tal, disse, eu passei. Minha irmã foi muito pé no chão, disse, não, peraí, você leu todo o e-mail? Eu disse, peraí, não. Daí o último parágrafo era: a próxima etapa serão os processos burocráticos do governo, entraremos em contato, tá. Não, tá, beleza. Agora vem só burocracia, essa parte é fácil. Só que não, né? Mas enfim, isso foi sensacional. Cara, Felipe, Então, eu acredito muito em lei de atração e física quântica, né? E aí, você pode não acreditar, mas deixa eu só falar. não, física quântica eu acredito porque é física, né? É comprovado. E a lei da atração é uma das coisas que eu mais acredito na minha vida. Então, Então, você deu, cara, tipo assim, em tudo que você tava falando, eu consegui ver você se preparando para um salto quântico, entendeu? Então, do mesmo jeito que, tipo assim, quando eu e o Daniel a gente veio e largou tudo para trás, é a mesma coisa, tipo assim, você vai com tanta certeza que esse negócio vai dar certo, que não importa. Tipo assim, tu vendeu tudo, tá ligado? Você sabia que isso ia acontecer. Do mesmo jeito que quando as pessoas falavam assim, mas o que tu vai fazer no Canadá? Eu falei, eu vou morar no Canadá. Eu vou ter um trabalho no Canadá. né? Ele falou, mas como? Eu falei, não me interessa como. Eu Só vou vai. ter. E, tipo assim, tudo que tu foi falando, cara, eu tava, tipo, cara, muito. Eu me amarro quando eu vejo, tipo assim, as coisas, o universo lá se encaixando pra tudo acontecer, entendeu? Porque tu entrou em sintonia com tudo, velho. Tu entrou em sintonia com tudo. Tu mandou a mensagem, tipo assim, ó, eu vou dar um salto agora. Eu não tenho mais nada que me prenda nessa vida anterior. É daqui pra frente, velho. Porra, que história emocionante. Foi O muito nome vai bom. ser tipo assim, sei lá, acredite nos seus sonhos, alguma coisa assim, entendeu? Porque, cara, muito bom, Felipe. Muito bom. É. Caramba, eu tô. E claro, depois a gente fala de parte de imigração, de coisa burocrática. Não, a gente pode fazer uma outra conversa só sobre isso. Isso vai ser outro vídeo, mas tipo assim, cara, a tua história é muito empolgante, velho. E sabe o que é, sendo bem sincera assim contigo, eu consigo ver que assim como eu, tu também tem uma história mais humilde, né? De um negócio, eu acho, não sei, quando eu até rico, Marajá. Mas Não.
ser do interior do Rio Grande do Sul, quando tu falou que a cabeça faz assim quando foi para Curitiba, eu também tive essa ideia quando eu fui para o Rio. Porque você morar no interior é uma coisa, você morar no interior do Rio Grande do Sul, onde é muito mais conservador, é outra história, entendeu? Então eu consegui me identificar muito com a tua história, entendeu? E tu falando das coisas, aí quando tu falou assim, eu sei saber nada, vem de tudo, eu falei, isso daí deu um salto quântico, deu um salto quântico. Não, foi Esse vídeo eu falei assim, assim, caraca, ele disse viaja. não, foi sensacional, assim. E lembra, não sei se você lembra dos comentários que eu fiz nos seus vídeos do YouTube, que eu me identificava muito com a sua história. E isso foi antes do processo da empresa e tal, e tudo que aconteceu. E eu acho que eu te mandei a mensagem dizendo que eu ia ir para o Canadá naquele dia que eu estava gritando, que eu recebi a resposta. Eu acho que foi sim, eu acho que foi no Face que tu me mandou e eu mandei parabéns, sei que, eu acho que foi. Você levou uns dias para mandar, para responder, mas Não, mas é porque eu não entro no Face, mas eu acho que você quase não entrou. Foi, não, foi, assim, foi sensacional, foi uma experiência que eu vou levar para a vida inteira e eu vou sempre compartilhar. E assim, tem muita história ainda para contar desse processo, que é tipo um ano desde que eu tô aqui, mas tipo foram 6 meses de processo burocrático, e esse é um processo rápido meu ainda para falar. Só resumindo de forma bem geral, todo mundo que ouviu a história aí, eu tô aqui na empresa que eu fiz a entrevista, fiz todo o processo burocrático. No momento eu estou com Close Work Permit, eu trabalho para a Bold Commerce. Tem até um vídeo meu no canal da Bold Commerce lá, onde eles compartilharam sobre a questão de sonho, você correr atrás, é uma coisa que eu falei num dos vídeos da perdeu. empresa. Manda o link depois pra mim que eu vou botar aqui embaixo também pra galera ver. Mando sim, mando sim. Espero que tá no ar, espero que esteja no ar ainda. E assim, eu vim com o Provincial Nominee, já vim do Brasil com o Work Permit e com a carta de nomeação da província para eu já poder aplicar para o processo de imigração. Então, eu já apliquei para o processo de imigração para residência permanente e o meu processo de residência permanente tá em andamento. Então, tem bastante detalhes aí sobre toda essa etapa, o processo de nominee, o visto de trabalho e o processo de imigração, que eu ainda posso contar para vocês uma outra situação, até porque esse aqui já deve ter ficado longo pra caramba. Mas a gente teve uns problemas técnicos também. Mas, cara, do teu vídeo, o que a gente vai levar aqui tipo, é você acreditar num sonho e na tua capacidade, entendeu? É isso que a gente vai levar. É tu entrar de cabeça num plano e só parar quando o negócio der certo, sabe? Porque eu recebo muitas mensagens, tanto no meu Insta quanto aqui nos comentários do YouTube. As pessoas, elas querem algo fácil. Elas querem vir para o Canadá, mas não querem abdicar de nada no Brasil, ou elas querem vir para cá e achar que tudo vai ser muito fácil. Cara, vale a pena. Todos os perrengues que você passa, tipo assim, quando tu recebe lá a nomeação da imigração, quando tu realiza alguma coisa, sabe? Coisas que tu não conseguia fazer e depois tu consegue. Tipo, essas pequenas vitórias, cara, te deixam muito mais forte, sabe? E ver que, tipo assim, tu se jogou no teu sonho e tu, cara, você tava tão certo, assim, que se não fosse ali, ia ser. Independente, ia acontecer. Essa certeza, sabe? Que às vezes as pessoas, elas acham que elas ficam muito focadas na parte estratégica, que é importante realmente, mas às vezes se tu ficar só nisso, cara, você tem que ter fé, mano, tem que ter ação, você se colocou lá à disposição da galera, você procurou as pessoas, você queria ser visto, o cara tava lá vigiando tu pegar o papel, entendeu? Tipo assim, você tava lá, cara, a tua história é inspiradora, eu tenho certeza que a galera desse canal aqui vai se inspirar pra cacete na tua história. Pô, muito obrigada por compartilhar. Cara, eu adorei. E assim, o pessoal, Não assim, conhecia a história do Felipe, não. Eu não sabia o processo que ele tinha. é verdade, eu não tinha te contado todo o processo. Então, tipo, vai ter react da minha cara, tipo... Vai ser legal. Assim, todo mundo pode
postar comentários aí, eu vou responder, tá? Com a minha conta do YouTube. Eu nem sei se eu tenho vídeo na minha conta do YouTube, mas enfim, eu vou responder todo mundo aí. Quem tiver dúvida também, como eu falei, eu vou passar meu link do LinkedIn. Quem quiser me mandar pergunta, quiser perguntar porque assim, a mensagem que eu gostaria de passar é quando eu começou meu sonho, eu era um adolescente assistindo série. Eu não tinha faculdade, eu não tinha inglês, eu não tinha nada, tá? É, e foi um sonho. Levou muito tempo para acontecer? Levou. Mas as empresas gigantescas que a gente tem aí, eles planam com 15 anos, eles planejam com 15 anos no futuro. Uhum. Por que a gente não precisa planejar a nossa vida com o tempo? Não importa a idade que você tem agora. Ah, não, eu teria que ter planejado quando estava na adolescência. Não. Você tem que... Na situação que você está agora, pega tudo que você conquistou, tudo que já aconteceu, toda a sua bagagem, porque existe uma bagagem de vida que você tem, e ver como você pode aplicar ela nesse plano. Ah, eu não tenho inglês. Primeira coisa, vá atrás do inglês. Vai estudar inglês. Mesmo que você não venha para o Canadá. Se você tiver inglês, você vai conseguir trabalhar para uma empresa multinacional no Brasil e melhorar a sua situação muito mais do que a sua situação hoje sem o inglês. Então, você realmente não precisa pensar, mas eu nunca vou ir para o Canadá. Pô, se eu fosse pensar só, não, mas eu nunca vou ir para o Canadá, eu vou ter que esperar os dinossauros vir para a Terra e comer a família do meu ex-chefe para eu ir para o Canadá, eu nunca ia ir. Uhum. Então, você tem que se esforçar, entendeu? Você não tem conhecimento se adquire, vai atrás. Você não tem experiência se adquire, vá atrás. Pelo menos 4 anos de experiência na área de TI já é suficiente para eles considerar você alguém com experiência para vir trabalhar. Então, vá atrás, corre atrás da sua experiência, coloque projetos que você consiga mostrar, como eu tive meu GitHub para mostrar, você consegue correr atrás. E isso não serve só para a área de TI, isso serve para qualquer área. Se você quer ser enfermeiro, se você quer ser professor, se você quer saber uma área que dá muito dinheiro aqui, se você quer saber quanto que faz muito dinheiro, seja dentista aqui. Faz muito dinheiro, dentista ganha mais que médico aqui, gente. Uhum. Então, assim, tem muita área para você explorar, tem muita coisa que você pode conquistar, corre atrás. Simplesmente corre atrás, que você vai conseguir. Mas se você ficar só olhando, o Canadá, a economia no Brasil, se você ficar pensando no problema e não na solução, você nunca alcança a solução. Pense só na solução. Esqueça os problemas. Os problemas estão acontecendo, mas o que você está fazendo para solucionar? Trabalhe com aquilo que está no seu alcance, na sua capacidade de trabalhar. O seu conhecimento é uma coisa que você controla. Uhum. A sua atividade, a sua experiência é uma coisa que você controla. Então, corre atrás disso. Mas a economia do Brasil, a parte que você tem, você não influencia grande. Você tem que fazer a sua parte? Tem que fazer a sua parte. Mas você não vai mudar a economia do Brasil de uma hora para outra. Foque no que você consegue mudar, entendeu? Então, é essa mensagem que eu quero passar. Você consegue, você só tem que se esforçar. E qualquer um consegue desde que se esforce e tenha paciência e constância. Isso é muito importante. Constância. Porque o processo ele tem altos e baixos. Vai ter momento de estresse, vai ter momento de falta de dinheiro, vai ter momento que você acha que é impossível. Lembra que eu falei que eu achava que não dava? Vai ter momento em que você vai desacelerar. Você tem que tentar manter essa constância. Procure o que é que se motiva. Eu tenho a agradecer ao meu ex-chefe porque ele achou uma coisa que me motivou. Procure você, peça para pessoas o que é que te motiva. Procure em você, porque eu enxerguei isso depois. Desafios dizendo que você não consegue me motivam muito. O que te motiva? Procure e vá atrás disso. Essa é a mensagem que eu queria passar. Bate palma aí, gente!
Muito bom, Felipe. Muito obrigada. Eu tô muito feliz, até fiquei emocionada aqui com essa mensagem. Ontem o frio queimou meu rosto, aí eu chorei, agora fico ardendo minha cara. É, Desculpa. tudo bem, tudo bem. Não sei se dá pra ver que eu tô com o rosto queimado do frio de ontem. Mas muito obrigada, cara. Eu adorei, eu adorei. Eu não sabia essa história. E foi, tipo, so excited. Eu nem sei mais falar isso em português, mas foi tão excited pra mim. Como que fala isso? Emocionada, animada, agitada, empolgada. Acho que é Existem empolgada. muitos sinônimos, É, sinônimos. eu fiquei muito assim, cara, e agora, e agora, e agora? Muito bom, Felipe, muito obrigada. Vou deixar Excitada também funciona dependendo da situação. aqui, ó, gente, vou deixar aqui embaixo os contatos do Felipe, do LinkedIn, do Insta dele. Ele vai passar. Ele disse que o que vocês comentarem aqui, ele vai deixar os comentários embaixo, tá bom? Então, sigam lá o Felipe, me sigam lá no Canadá do Zero. Se vocês quiserem saber mais da história do Felipe, da parte burocrática, da parte de imigração, vocês vão ter que comentar aqui embaixo, que eu não vou dar nada de graça para vocês. Ó, posso deixar mais um detalhe aqui? Pode. Eu falei a empresa que eu estou trabalhando, é boldcommerce.com. Você pode acessar o site deles. Eles têm vaga para desenvolvedor sempre. Aquela vaga está lá no site na área de carreiras, ela nunca sai. Vocês vão lá e aplicam. Vai, gente, estudem, comecem agora. Liga É esse isso vídeo, vai aí. agora. Vai lá, atrás do teu sonho. Nós somos coaches. Valeu, beijo. Abração, beijo para todo mundo. Corta!